2 Pedro 1, 3 até o versículo número 8. Todos abriram? Digam o seguinte, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. 2 de Pedro 1, versículos 3 até o versículo 5. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à piedade, à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, até o versículo 11. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer que o crescimento espiritual, crescimento na graça, a maturidade cristã, conforme nós estamos estudando nos últimos domingos, ele é comparado a uma coroa de ouro puríssimo, composta de várias pedras, não quaisquer pedras, mas pedras preciosas. Repetindo, nós podemos comparar o crescimento espiritual, nós podemos comparar o crescimento na graça como uma coroa de ouro, ouro puro, ouro puríssimo, composta de pedras e pedras preciosas. Por que nós estamos chamando a atenção desse fato? Por que nós estamos falando dessas palavras? Por uma razão muito simples, irmãos e irmãs. O crescimento espiritual, o crescimento na graça, ele aponta não só para a beleza, mas o crescimento espiritual, o crescimento na graça, aponta para a preciosidade da obra, da grande obra que Deus ele produz, da grande obra que Deus ele opera e opera no coração do pecador, não só salvando a sua vida, não só transformando o seu interior, mas uma vez que há essa mudança, uma vez que há essa transformação, essa mesma obra sendo continuada para que esta salvação ela se aprofunde ou seja sentida cada vez mais intensamente. Isso na prática é o que significa crescimento espiritual. É você não só ser salvo, mas você experimentar cada vez mais as delícias, os privilégios que estão relacionados à nossa salvação, à nossa redenção em Cristo Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 8, nós observamos a beleza, nós observamos a preciosidade das graças espirituais, das dádivas espirituais que Deus produz nas nossas vidas através da nossa salvação, através da nossa redenção. Tanto é que quando nós olhamos entre os versículos 5, versículo 6, também versículo 7, versículo 8, Pedro ele destaca várias virtudes que estão presentes na vida de uma pessoa salva. Pedro destaca várias virtudes que estão presentes na vida de uma pessoa que foi transformada. Ele fala da fé, ele fala da própria virtude, ele fala do conhecimento, ele fala do domínio próprio, ele fala da perseverança, ele fala da piedade,
ele fala da fraternidade, ele fala do amor. Então, todas essas virtudes, meus irmãos, minhas irmãs, são dádivas de Deus, são dádivas do Senhor para as nossas vidas, que nos garante uma vida santa, uma vida de piedade, que nos garante experimentar cada vez mais da presença de Deus em nossas vidas. É por isso que no versículo 3, o apóstolo Pedro ele diz, veja aí novamente, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, veja a dádiva, veja o presente do Senhor, nos tem sido doadas, o quê? Todas as coisas, não são poucas coisas, não são algumas coisas, não são muitas coisas, mas veja pelo testemunho da palavra, que nos são doadas todas as coisas, que nos conduz à vida e à piedade. Então, aquilo que nós precisamos, meus irmãos, aquilo que nós carecemos, minhas irmãs, para nós nos desenvolvermos na salvação, para nós desfrutarmos uma vida de maior santidade, pode ter certeza de uma coisa, Deus já nos concedeu em Cristo Jesus todas as virtudes, todas as bênçãos, todas as dádivas, para que assim a gente possa, entre aspas, deslanchar no caminho da santificação, para que assim a gente possa conhecer mais ao Senhor, para que assim a gente possa aprofundar cada vez mais a nossa comunhão com Ele. Mas não só isso, essas dádivas, essas virtudes, essas graças espirituais, elas comprovam, irmãos, elas comprovam, minhas irmãs, que Deus se faz presente na nossa vida, que desfrutamos da sua comunhão, que desfrutamos da intimidade do próprio Deus no nosso viver. Veja o que ele fala no versículo 4, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz, ele diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, veja o que Pedro fala agora, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja que grande privilégio, veja que grande bênção nós temos da parte do Senhor, podermos ser coparticipantes da natureza divina, podermos ter a presença de Deus habitando na nossa vida, dentro da sua glória, dentro de todos os seus atributos. É um grande privilégio, é um grande benefício que nós temos em Cristo Jesus. Então, essas dádivas, conforme nós falamos, essas virtudes, conforme nós estamos dizendo, fazem justamente isso, garantem para nós uma vida santa e confirmam, garantem também a presença de Deus em nossas vidas. E uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, que essas virtudes, elas se desenvolvem no nosso viver, o que nós chamamos de crescimento espiritual, a gente vai percebendo como o crescimento espiritual se torna claro, como o crescimento espiritual se torna evidente, patente nas nossas vidas. Por isso, na manhã de hoje, fechando essa série de estudos, eu queria que nós trabalhássemos, meus irmãos, minhas irmãs, essas virtudes que Pedro destaca aqui, sobretudo as que nós encontramos entre os versículos 5 e até o versículo número 7. Por quê? Porque essas virtudes, elas são indícios. Por quê? Porque essas virtudes, elas são evidências de que de fato nós estamos crescendo e crescendo espiritualmente. Foi aqui que nós já falamos nos estudos anteriores. O crescimento espiritual produz fruto da nossa vida. O crescimento espiritual, ele não é um fim em si mesmo. Então, quanto mais você se desenvolve na graça, quanto mais você amadurece a sua fé, quanto mais você cresce espiritualmente, a sua vida vai demonstrando isso. O seu viver, ele vai refletir nessa realidade. Como? A gente viu, em primeiro lugar, através do processo de mortificação do pecado em nossas vidas. Como? Nós vimos, em segundo lugar, através de uma vida dedicada a Deus. Mas não só isso, em terceiro lugar, através de algumas virtudes, através de algumas dádivas, conforme menção que Pedro faz aqui nesse texto. Então, na manhã de hoje, repito, eu queria fechar essa série de estudos que nós iniciamos desde outubro do ano passado, que tem como título Crescimento Espiritual, para que nós enxergássemos, para que nós percebêssemos quais são as virtudes, quais são as qualidades que devem estar presentes na minha, na sua, nas nossas vidas, de maneira muito clara, de maneira muito patente, para que assim nós possamos confirmar que estamos experimentando um processo de crescimento espiritual. Quais são essas qualidades? Quais são essas virtudes? Pelo menos 8, conforme nós encontramos aqui no texto sagrado. Qual é a primeira delas? A fé. Qual é a primeira delas? A fé. Vejam aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 5. Pedro diz, olha só,
Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então Pedro destaca primeiramente a fé como um indício. Pedro destaca primeiramente a fé como uma virtude, não virtude humana, mas virtude espiritual, que comprova que nós estamos crescendo e crescemos espiritualmente. E o que é essa fé a qual Pedro faz menção? O que é essa fé que Pedro destaca aqui no início do versículo 5? É a esperança, meus irmãos, é a esperança, minhas irmãs, que nós temos em Cristo Jesus e na sua salvação. Essa fé a qual Pedro faz menção, ela diz respeito à esperança que nós temos em Cristo Jesus e na sua salvação em relação às nossas vidas. É a confiança interna dos nossos corações, das nossas almas, que nos dá a convicção de que os nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões foram apagadas e agora o caminho da redenção nos foi aberto através da obra redentora de Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas todo mundo que é salvo já tem experiência, todo mundo que já foi renovado já tem consciência desse fato. Sim, eu sei. Contudo, na medida em que nós crescemos na graça, na medida em que nós crescemos espiritualmente, essa convicção, meus irmãos, essa certeza, minhas irmãs, ela vai se intensificando, ela vai se fortalecendo cada vez mais em nossas vidas. Por isso, a necessidade que nós temos de nos desenvolvermos na graça, porque na medida em que isso acontece, na medida em que isso se dá, a gente vive uma vida de fé, fé viva, fé genuína, fé verdadeira, essa convicção, essa certeza inabalável de que a nossa salvação é algo concreto, que se deu no passado, experimentamos os seus resultados no presente, e isso aponta para a grande esperança que nós temos em relação ao nosso futuro. Então, uma pessoa que cresce espiritualmente, uma pessoa que cresce na graça, ela passa a ter essa fé cada vez mais viva, ela passa a ter essa fé cada vez mais inabalável na sua vida. E quando a gente fala isso, a gente tem alguns exemplos em mente, sobretudo o exemplo do apóstolo Paulo. Abram aí, por favor, livro de Romanos, capítulo 8. Não desmarque esse texto de Pedro, não, que a gente vai voltar para ele. Romanos, capítulo 8. Quando Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, ele escreve por volta do ano 56, 57 da era cristã. E aí depois que ele faz um resumo do plano redentor de Deus, olha só a certeza que ele tinha no seu coração, olhem só a certeza que ele tinha na sua vida. Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. Veja o que ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que é isso? Essa fé inabalável que Paulo tinha, do amor de Cristo em relação à sua vida, que lhe dava segurança, que lhe dava certeza da sua salvação, essa fé que Pedro faz menção na sua segunda carta. Então, conforme nós falamos, quando Paulo escreve essas palavras, ele escreve por volta do ano 57, 58 da nossa era. E aí ele escreve depois, posteriormente, a sua carta a Timóteo. E aí por volta do ano 64, 65 da nossa era. E depois de passar esses anos, depois de passar desse tempo, qual era a convicção de Paulo? Qual era a sua fé? Qual era a sua confiança inabalável? Vejam aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Eu estava até pensando sobre isso hoje pela manhã e fiquei chegando à conclusão que a grande questão não é a gente começar a nossa caminhada cristã. A grande questão é a gente continuar na nossa caminhada cristã. A grande questão não é você ter uma fé viva, uma fé ativa logo no início da sua conversão. A grande questão é você manter essa fé e fazer desenvolvê-la cada vez mais. Porque ao longo da nossa caminhada surgem várias coisas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Ao longo da nossa vida cristã ocorrem muitas coisas, surgem vários fatores que tentam fazer o quê? Minar a nossa fé. Mas não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele crescia espiritualmente.
Então ele tinha aquela certeza, conforme nós vimos lá em Romanos capítulo 8, nada iria separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele agora chega, após alguns anos, perto da sua morte. E qual é a sua confiança, qual é a sua esperança? Será que ela mudou depois desse tempo? Acho que não. Veja o que ele vai falar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Veja o que ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, dizia Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, o tempo passou, mas a confiança de Paulo permaneceu inabalável. O tempo passou, mas a sua fé se fortaleceu cada vez mais. E por que que isso se deu? E por que que isso ocorreu? Simples, porque ele procurou ao longo da sua vida desenvolver cada vez mais a sua salvação. E quando isso acontece também na nossa vida, quando a gente procura desenvolver a nossa salvação, quando a gente procura fazer uso dos meios de graça para aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, quais serão um dos indícios em que isso de fato estará acontecendo? A nossa fé, a nossa confiança na salvação em Cristo Jesus, clara, cristalina, firme como nunca, se desenvolvendo e se desenvolvendo cada vez mais. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, vale a pena crescer espiritualmente, vale a pena investir nesse processo na nossa vida, e a gente vai percebendo naturalmente ao longo da nossa caminhada os efeitos positivos que isso vai gerando no nosso coração. O primeiro deles, a fé, conforme nós estamos a considerar. Contudo, voltem mais uma vez para a segunda carta de Pedro. Vejamos a segunda virtude, a segunda dádiva, o segundo benefício espiritual que indica que nós estamos passando por um processo de crescimento espiritual. Ainda no versículo 5, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ele fala: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Qual é a dádiva? Qual é a bênção espiritual? A qual ele faz menção aqui em segundo lugar: a virtude. E aí você fica perguntando, mas o que é isso? O que significa isso na prática? O que é isso realmente? É a bondade moral, meus irmãos. É a bondade moral, minhas irmãs, que deve envolver toda a nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e também as nossas ações. Essa virtude a qual Pedro faz menção aqui nesse texto tem a ver com aquilo que é modesto, tem a ver com aquilo que é respeitoso, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, que envolve justamente essa modéstia, que envolve justamente esse respeito. Na prática, significa dizer que nós devemos nos envolver com aquilo que glorifica a Deus, com aquilo que exalta o nome do Senhor. E na medida em que isso acontece, nós estamos sendo pessoas virtuosas. As virtudes, elas estarão sendo vistas em nossas vidas. Então, o desejo de Pedro, a oração que Pedro faz em favor daqueles irmãos, era para que esta realidade também se fizesse presente na vida deles. Eles fossem pessoas virtuosas, eles fossem pessoas bondosas no sentido moral, se envolvendo, falando, pensando, agindo de maneira respeitosa, de forma que Deus pudesse ser glorificado através das suas vidas. E esse também deve ser o nosso objetivo. Essa também deve ser a nossa finalidade, que será sim um fato, que será sim uma verdade, na medida em que nós nos desenvolvemos espiritualmente. Via de regra, às vezes a gente não para pensar nisso. Via de regra, às vezes a gente não se preocupa com esse objetivo. Contudo, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós fomos regenerados, isso deve ser um propósito de vida, cada vez mais apresentar as virtudes cristãs, cada vez mais se envolver com aquilo que glorifica a Deus, para que assim Deus ele possa ser visto através das nossas vidas, Deus ele possa ser reconhecido através das nossas palavras, Deus possa ser testemunhado através das nossas ações, e assim nós possamos cumprir com o nosso objetivo principal de vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a regra prioritária para a nossa vida. E repito, ela só será alcançada se a gente for pessoas virtuosas, conforme o ensino de Pedro aqui nessa passagem. E é interessante, porque quando a gente pensa sobre essa questão das virtudes, a gente vê que é justamente isso que deve ocupar o nosso pensamento, é justamente isso que deve ocupar a nossa mente. Veja aí o que diz Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Abram aí, por favor. Repito, sem desmarcar o texto de Pedro.
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veja, versículo 8. Finalmente, irmãos, exortação de Paulo para aqueles irmãos lá de Filipos: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha só como ele resume a exortação: se alguma virtude, é a mesma palavra que nós temos lá em 2 Pedro 1,5, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, como a gente falha no nosso pensar, e às vezes a gente termina se prejudicando espiritualmente falando, porque a gente não desenvolve um pensamento piedoso. Muitas vezes a gente concentra os nossos pensamentos nas coisas desse mundo. Muitas vezes a gente fica inquieto com as coisas desse mundo, e pensa, e remói, e se aflige. E aqui você encontra uma receita dada pelo próprio Deus, dada pelo próprio Senhor, para que nós possamos ocupar as nossas mentes com aquilo que é virtuoso, para que a gente possa ocupar a nossa mente com aquilo que traz edificação espiritual para as nossas vidas, que nos tira das inquietações, das aflições, das preocupações, ou seja, se voltar, se concentrar naquilo que glorifica a Deus. É a receita que Deus nos dá, é a orientação que Deus nos fornece. Para quê? Para que a gente não viva angustiado, para que a gente não viva triste, para que a gente não viva abatido, para que a gente não esteja ansioso nas nossas vidas. Trabalhe o seu pensar, trabalhe o seu meditar, concentre naquilo que é virtuoso, e você vai ver a diferença que isso vai gerar na sua vida. E o próprio Paulo fala isso. Veja aí, só para complementar o raciocínio, versículo 9, olha só: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Olha só a promessa: e o Deus da paz será convosco. Então, quando você pensa a coisa certa, quando você faz a coisa certa, o Deus da paz é conosco. A gente precisa mais de quê? A gente precisa mais de quem? Nada, nada. É isso que nos auxilia nos momentos de aflição, é isso que nos auxilia nos momentos de ansiedade. Não só o pensar, mas o agir virtuoso conforme a vontade do Senhor. E aí eu volto: quando nós crescemos espiritualmente, essa virtude se faz presente na nossa vida. Quando a gente cresce espiritualmente, essa realidade passa a ser experimentada por cada um de nós, que a gente vai ver o nível de vida espiritual que a gente vai viver. Então, quais são, até agora, os indícios? Quais são as evidências, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, de quem cresce espiritualmente? Em primeiro lugar, conforme nós vimos, nós desfrutamos de fé. Em segundo lugar, como nós acabamos de ver, nós desfrutamos das virtudes, somos virtuosos. Mas não só isso. Em terceiro lugar, quando nós crescemos espiritualmente, vamos também desfrutar do conhecimento de Deus, do conhecimento espiritual. Voltem, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. É interessante porque quando você vê essa construção que Pedro usa aqui no capítulo 1, é de fato como se fosse uma coroa composta de pedras preciosas, cada pedra uma virtude. Foi por isso que eu fiz aquela comparação no início do nosso estudo. Elas são completas e elas se complementam nas nossas vidas. Então, você tem fé, posteriormente você é uma pessoa virtuosa, consequentemente você também vai ter conhecimento. Essas virtudes, elas vão se somando à nossa vida. Olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa. Então, veja o que Pedro fala aí, ó: associai com a vossa fé a virtude, já vimos, com a virtude o conhecimento, com a virtude o conhecimento. O que é esse conhecimento ao qual Pedro faz menção aqui nesse trecho? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs, diz respeito à visão, diz respeito à compreensão correta que nós temos sobre as coisas, sobre as circunstâncias, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas. É na prática você ter discernimento para entender o que está acontecendo na sua vida, para entender o que está acontecendo na vida do próximo, para entender aquilo que está acontecendo no mundo segundo Deus revela na sua palavra. E na medida em que você tem esse entendimento, na medida em que você tem essa compreensão, você vai dirigindo a sua vida segundo essa compreensão. Então, é esse conhecimento que Pedro faz menção aqui.
esse discernimento espiritual que nós devemos ter, baseado na palavra, para que a gente possa se portar, para que a gente possa conduzir as nossas vidas diante de todas as circunstâncias que nos sobrevêm, segundo a vontade do Senhor. Então, se a gente atravessa um momento bom, olhar isso à luz divina e nos portar com gratidão. Se a gente passa por um momento de tribulação, olhar isso dentro da providência divina e agir com fé para vencer a tribulação. Se muitas vezes passarmos por alguma situação em que careçamos de alguma coisa, buscar os recursos divinos para que essa carência possa ser suprida nas nossas vidas. Enfim, é ter esse discernimento espiritual. E aqui para nós, meus irmãos, aqui para nós, minhas irmãs, como a gente precisa disso na nossa vida? Afinal de contas, a nossa vida é tão cheia de nuances, de coisas que acontecem. Às vezes você amanhece de um dia e anoitece de outra forma. Surgem várias coisas que exigem de nós uma posição, que exigem de nós uma atitude. E muitas vezes a gente fica vendo o que é que eu vou fazer diante disso. Qual deve ser o meu comportamento diante dessa realidade? Qual deve ser o meu proceder diante disso? Como? Você precisa desse conhecimento. Nós temos a necessidade dele. Nós temos uma carência urgência, uma carência urgente dele nas nossas vidas. Por quê? Porque ele é requerido na medida em que nós desenvolvemos o nosso viver aqui na terra. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou sobre essa sabedoria, falou sobre esse conhecimento. Vejam aí, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Essa semana eu estava lendo aquela passagem em que o rei Salomão faz o pedido a Deus, pedido por sabedoria. E quanto mais a gente lê aquela passagem, a gente fica assim abismado com a postura de Salomão, né? Alguém que era rei, que tinha tudo à sua disposição, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu longevidade de vida, não, o que é que ele queria? Sabedoria, para conduzir o povo de Deus. E é interessante que Deus dá sabedoria, porque ato contínuo ao seu pedido chega aquela situação das duas mulheres em relação às crianças. Ele toma ali uma decisão, até reconhecida hoje, né? Decisão salomônica. Então a gente percebe como é necessária a sabedoria na nossa vida, porque a gente tem que tomar decisões, a gente tem que entender o que está acontecendo ao nosso derredor, e a gente precisa desse conhecimento espiritual que somente Deus dá, e isso é evidência do nosso crescimento na graça. Vejam aí, Romanos capítulo 15, versículo 14. Olha só o que Paulo fala aqui, Romanos 15, versículo 14. Olha só. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, veja, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Que coisa maravilhosa Paulo fala para os irmãos de Roma aqui. Ele diz que os irmãos de Roma, eles estavam cheios de todo o conhecimento. Não é o conhecimento humano, mas é o conhecimento espiritual. Tanto é que Paulo complementa e diz que, em virtude desse conhecimento, os irmãos estavam aptos. Eles tinham condições agora de admoestar uns aos outros. Por quê? Tinham conhecimento da verdade, sabiam discernir as coisas, tinham orientação divina e podiam aconselhar os irmãos uns aos outros. Que coisa fantástica! E é dentro desse ambiente, meus irmãos, que a gente deve viver a igreja de Deus. É dentro desse ambiente que a gente deve viver a nossa comunhão cristã, a nossa comunhão uns com os outros, para que nós nos auxiliemos mutuamente, possamos aconselhar, sermos aconselhados, possamos ensinar e também sermos ensinados, e assim crescermos juntos no pleno conhecimento de Deus. Infelizmente a gente vive vidas muito individualizadas, e às vezes a gente pensa que o simples fato de vir à igreja e de retornar para as nossas casas faz com que nós cumpramos todas as nossas obrigações para o nosso crescimento espiritual. Não. Você tem um fator importante, que é o conhecimento, a ministração, o ensino. Agora, nós precisamos de convivência, de vida uns com os outros, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, até porque ninguém é perfeito ainda, mas a partir dessa convivência, a partir desse aconselhamento mútuo, cada um de nós possamos crescer visando o nosso desenvolvimento espiritual. E é isso que Pedro tem em mente, e é por isso que ele mostra que a terceira evidência de quem cresce espiritualmente é que ele passa a ter conhecimento espiritual, conhecimento das coisas de Deus, para discernimento, para tomar decisões, para agir conforme o propósito do Senhor. Ok? Então, quais são as três virtudes iniciais que Pedro faz menção e que estão presentes quando nós crescemos espiritualmente? A fé, a virtude e o conhecimento. A quarta virtude
a quarta evidência do crescimento espiritual, que é o quê? O domínio próprio, meus irmãos. Olha só que coisa interessante. 2 Pedro 1:6. 2 Pedro 1:6. Olha que Pedro fala aqui, ó. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o conhecimento, o domínio próprio. O que é esse domínio próprio que Pedro faz menção aqui? É o autocontrole que nós devemos ter sobre os nossos desejos, sobre as nossas paixões, sobretudo aos desejos e às paixões carnais. E que fique bem destacado sobretudo, porque às vezes quando a gente fala paixão, às vezes quando a gente fala desejo, via de regra a gente só vê a questão carnal em si, e esquece a questão de vícios, a questão de maus costumes, que também são desejos carnais. Então a gente deve ter uma visão mais ampla em relação a isso aí. Quando, por exemplo, eu sou uma pessoa desregrada na minha alimentação, de certa forma eu estou praticando aquilo que a gente pode chamar de desejo carnal, ligado à carne, à nossa natureza. Então é o cuidado que nós devemos ter. Então esse domínio próprio que Pedro fala é justamente isso, você ter esse autocontrole sobre você mesmo, dos seus desejos, das suas inclinações, em quaisquer áreas da sua vida. Eu acho interessante porque essa expressão que Pedro usa aqui no versículo 6, ela foi extraída, ela foi tirada do contexto esportivo da sua época. Por quê? Porque era uma expressão que era utilizada para os atletas, em relação ao domínio que eles deveriam ter, se abstendo de vícios, se abstendo de prazeres, se concentrando nos seus treinamentos, para que eles pudessem alcançar êxito nas suas disputas. Então Pedro tira essa palavra do contexto esportivo e a aplica no sentido espiritual, mostrando que, à semelhança dos atletas, a gente precisa se dominar. À semelhança dos atletas, a gente precisa muitas vezes abdicar de determinadas coisas, tendo como nosso foco fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. E ao longo da nossa vida, meus irmãos, não param de surgir circunstâncias assim, que incitam a satisfação da nossa carne, em troca de nós desobedecermos a Deus. E aí a gente fica entre esses dois caminhos, o que fazer? Se domine, suprima o seu desejo, abafa a sua vontade, mas procure fazer o propósito de Deus para a sua vida. Quando você age assim, você está agindo com domínio próprio. Se você puxa, por exemplo, lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 23, você vai ver que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio de Deus, você se autodomina. Então, isso é uma evidência de crescimento espiritual. Muitas vezes a tentação vem, muitas vezes o pecado bate a porta e a gente não tem a mínima resistência. Não, mas eu tenho que aproveitar, mas eu tenho que me satisfazer. Não. Lembre-se, por exemplo, do que aconteceu a José do Egito, estando ali constantemente seduzido pela a esposa do seu patrão, suprimiu o seu desejo ali, a sua inclinação carnal, e foi fiel àquilo que Deus lhe havia ordenado. Trouxe consequências negativas, humanamente falando, para a sua vida? Sim, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu leal a Deus. Então, assim também deve acontecer a cada um de nós. Nós precisamos desenvolver o nosso autocontrole, o nosso domínio próprio, sim, em troca de poder cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Na verdade, meus irmãos, se a gente começar a analisar, esse é um dos pontos que nos distingue em relação às pessoas que não são salvas. As pessoas que estão no mundo, né? Elas estão mergulhadas nos prazeres, nas paixões carnais. Elas não conseguem resistir às tentações, até porque a sua carne já inclina para isso. Nós não, temos o Espírito Santo. Nós não, passamos pelo processo de regeneração espiritual. Há em nós uma nova natureza. Então nós temos os subsídios, nós temos as condições necessárias para dizer não e seguir na vontade do Senhor. Então, crescer espiritualmente é se autodominar. Crescer espiritualmente é desenvolver o domínio próprio nas nossas vidas. Somente o domínio próprio? Não. Ainda no versículo 6, olha só o que Pedro fala. Com o conhecimento, o domínio próprio, já vimos os dois. Com o domínio próprio, olhem só, a perseverança.
com domínio próprio a perseverança. E o que é perseverança, meus irmãos? O que é perseverança, minhas irmãs? Nós nos mantermos inabaláveis no propósito de sermos leais a Deus. É nos mantermos inabaláveis no propósito de sermos leais a Deus. Aconteça o que acontecer. Foi aquilo que nós vimos domingo passado em relação àqueles 3 jovens judeus lá na Babilônia. Não vou me prostrar perante a imagem de escultura. Não vou me prostrar perante a imagem de escultura. Você vai ser morto por causa disso. Vou permanecer inabalável no meu propósito. Isso é perseverança, meus irmãos. Isso é perseverança. Tem a ver com paciência, de você se manter constante no seu propósito, de ser fiel a Deus, de cumprir a sua vontade, aconteça o que acontecer nas nossas vidas. Eu acho interessante porque tem um ditado popular que diz, né? Ainda que chova canivete, mas você precisa especificar, né? Canivete aberto, né? Porque canivete fechado não faz nada com você. Então, ainda que chova canivete aberto, eu vou permanecer no meu propósito de servir ao Senhor. Essa é a perseverança na prática. E como nós precisamos disso? Na verdade, quanto mais o tempo está passando, a gente vai percebendo como isso é necessário na nossa vida. Hoje a gente vive num mundo muito relativista, onde as pessoas, para que não sofram qualquer tipo de sanção, para que não sofram qualquer tipo de repúdio, às vezes abraçam o erro, às vezes não têm a convicção daquilo que é certo, não são perseverantes. E não deve ser assim. A nossa vida não pode ser caracterizada por essa instabilidade, muito pelo contrário, pela perseverança. A palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos mostra. Veja, por exemplo, o que o autor aos Hebreus fala, lá no capítulo 12. Abram aí, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Sem desmarcar o texto aí de Pedro, viu? Hebreus 12, 1. E, sobretudo, veja essas verdades como coisas que são reais e necessárias para nós hoje. E na medida em que nós vamos avançando no tempo, mais essas coisas estão sendo necessárias para a nossa vida. Haja vista o esfriamento, a mundanização, tantas coisas que vão acontecendo hoje, que exigem de nós perseverança, perseverança, perseverança. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Hebreus 12, versículo 1. Veja, depois que o autor sagrado fez uma recordação de vários exemplos de homens fiéis, de fé do Antigo Testamento. Capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, segunda parte do capítulo 11. Agora ele chega no capítulo 12 e diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, olha só a exortação, olha só o mandamento. Corramos, como? De qualquer forma, aleatoriamente? Não, ele especifica, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Então, essa é a maneira, meus irmãos, essa é a forma, minhas irmãs, que a gente deve viver essa vida, viver com perseverança, correr focando em Cristo, o autor e consumador da fé. Os escândalos surgem, com certeza. As dificuldades aparecem, não resta a menor dúvida. As tribulações nos sobrevêm, com toda certeza. Mas olhe para Cristo e de maneira perseverante siga até a consumação da sua salvação. Precisamos disso, dessa disposição, desse desprendimento, para que assim a gente possa viver uma vida cristã de qualidade, não viver uma vida cristã sem qualidade. Qualquer tribulação, qualquer problema, qualquer tentação, qualquer dificuldade, as pessoas se afastam. Não. Perseverança. E quando você cresce espiritualmente, você vai ser essa pessoa perseverante. Quando você cresce na graça, você vai ser constante, leal a Deus, independente das circunstâncias, independente da situação, mas vai manter-se firme, seguro naquilo que Deus exige para você. Então, conhecimento, melhor dizendo, domínio próprio, perseverança, mas ainda no versículo 6, ele fala de quê? Piedade. Voltem aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Piedade. Olha só o que diz aqui, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e ele finaliza,
com a perseverança a piedade. O que é essa palavra que Pedro usou aqui, meus irmãos? Piedade. O que é que ela significa na prática? O que é que ela significa exatamente? É a qualidade de viver, consciente da presença de Deus. É a qualidade de viver consciente da presença de Deus. Eu estou aqui, Deus está presente na minha vida. Eu estou no meu lar, no mais íntimo ali do meu lar, Deus está presente na minha vida. Eu estou no meu trabalho, Deus também está se fazendo presente na minha vida. Por que isso? Porque quando você tem essa consciência de que você não está só, quando você tem essa compreensão que Deus está presente na sua vida, você vai pautar a sua vida como se Deus estivesse ali ao seu lado, evitando pecados, evitando desobedecer à sua vontade e procurando cumprir cada vez mais o seu propósito na sua vida. É como se você estivesse sempre na presença de Deus. É como se você estivesse sempre adorando a Deus. E é dentro dessa perspectiva que a gente fala que nós que somos cristãos, nós cultuamos continuamente a Deus. Existe um momento do culto corporativo, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, mas toda a nossa vida, em todas as suas áreas, em todos os seus momentos, é um culto que nós prestamos a Deus. Por isso, cuidado no nosso falar, por isso, cuidado no nosso pensar, por isso, cuidado naquilo que nós fazemos, porque nós estamos na presença de Deus. Meus irmãos, se nós tivéssemos essa consciência, se nós tivéssemos essa certeza cada vez mais concreta no nosso coração, quantos pecados nós evitaríamos, quantas falhas nós evitaríamos, porque às vezes nós somos bem inocentes e agimos como crianças e pensamos que podemos esconder as coisas das pessoas e também de Deus. Não. No máximo, escondemos as coisas das pessoas, mas em nenhum momento a gente esconde as coisas de Deus, seja o que nós falamos, seja o que nós fazemos, seja o que nós pensamos. Por quê? Porque nós estamos sempre na presença de Deus. E é essa piedade que Pedro faz menção aqui, é você ter essa consciência: estou na presença de Deus, dela eu não posso fugir, por isso eu preciso andar cada vez mais nos seus caminhos. Isso é uma pessoa piedosa, isso é uma pessoa pia, como a gente fala, né? A palavra pia vem justamente de piedade, é o contrário de impiedade, né? A impiedade é aquela pessoa que não liga com nada, vive como se Deus não existisse, faz as coisas como se não tivesse de um dia prestar contas diante do seu superior, e aí ela vive impiamente, impiedosamente. Nós não, vivemos piedosamente, é o contrário, é o oposto. Então, quando nós crescemos espiritualmente, essa piedade ela vai ser vista, ela vai ser verificada em nossas vidas. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas nesse versículo 6, Pedro ele destaca pelo menos 4 virtudes. Quais são? O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança e a piedade. Essas 4 virtudes, elas estão diretamente relacionadas à nossa vida de santidade. Para que você possa desenvolver a santificação, para que você possa cada vez mais aprofundar a sua comunhão com o Senhor, para que você possa viver uma vida consagrada, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Essas 4 coisas: domínio próprio, perseverança, piedade e conhecimento. Então, o que foi que nós já vimos? Nós já vimos 5 virtudes espirituais que indicam crescimento espiritual na nossa vida: fé, a própria virtude, o conhecimento, o domínio próprio e a perseverança e a piedade. Mas Pedro não para por aqui. Veja agora o versículo 7. Vamos encontrar mais duas dádivas, mais 2 virtudes espirituais que indicam o nosso crescimento na graça. Qual é a primeira delas? Fraternidade. Versículo 7. Olhem só o que diz aí, 2 Pedro 1,7. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. O que é essa palavra fraternidade que Pedro usa aqui? Significa o amor mútuo que nós devemos cultivar uns com os outros pelo fato de nós sermos cristãos. Repetindo, significa o amor mútuo que nós devemos cultivar uns com os outros pelo fato de sermos cristãos. Esse amor aqui, e a gente vai ver uma diferença já, é diferente do amor no seu sentido mais sublime. Aqui é o amor no seu sentido mais fraterno, no seu sentido fraternal, desse amor que você tem em relação às pessoas, das amizades, da comunhão que você nutre com elas. Então, é isso que Pedro está falando.
Crescer espiritualmente é você aprofundar cada vez mais a sua comunhão com seu irmão, desenvolver laço de amizade, desenvolver laço de fraternidade, para que assim você possa se fortalecer e fortalecer ao seu irmão em Cristo Jesus. É interessante que essa virtude, a qual Pedro faz menção da fraternidade, ela é fundamental, meus irmãos, para a nossa comunhão cristã. Ela é fundamental para a nossa comunhão cristã, para que nós possamos ter uma comunhão verdadeira, para que nós possamos ter uma comunhão genuína com meu irmão. Eu preciso dessa fraternidade, eu preciso desse sentimento na minha vida, de amar o meu irmão em Cristo Jesus, de me interessar pelo meu irmão em Cristo Jesus, de poder me esforçar para ver o meu irmão em Cristo Jesus evoluindo espiritualmente falando. E a recíproca também, ela é verdadeira, o contrário, melhor dizendo, ele é verdadeiro. E na medida em que isso existe na igreja, existe esse fortalecimento na igreja, no corpo de Cristo. Aí você pode perguntar: pastor, isso é utopia, isso não existe não, entendeu? Principalmente nesse mundo que a gente vive, esse mundo individualizado, onde cada um vive no seu quadrado, onde as pessoas elas se concentram apenas nas suas próprias vidas, onde ninguém deve se meter no meu viver. Isso não existe. Para a pobreza nossa, meus irmãos, isso não existe. Mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Porque quando a gente olha o modelo bíblico, quando a gente olha o que ensina a palavra de Deus, deve ser assim. Por mais que contrarie a nossa realidade, por mais que contrarie a nossa vontade, mas vida em igreja é vida em comunidade, é vida em fraternidade, é podermos nos relacionar uns com os outros, é podermos conhecer melhor uns aos outros, é podermos nos ajudar uns aos outros. É nisso que deve consistir a nossa vida de igreja. Está difícil hoje? Está complicado, porque conforme nós falamos, a gente vive uma vida muito individualizada. A gente tem a nossa Netflix em casa, a gente tem as nossas Amazon Prime, ou seja, quando termina o culto eu tenho que voltar logo para a minha casa. Esse negócio de me preocupar com meu irmão, isso é conversa. Também não quero que ninguém se preocupe comigo, para ninguém estar fofocando na minha vida. É um problema. Isso não é vida em igreja, você se enfraquece. Isso não é vida em igreja, não, você esmorece. Vida em igreja é vida comunitária, é termos essa fraternidade na prática, é assumirmos esse desafio, porque é um desafio bíblico que Deus ele requer para cada um de nós. Veja, por exemplo, o que Paulo exorta aos Romanos, Romanos capítulo 12. Abram aí, por favor. Às vezes eu fico analisando determinadas coisas, eu fico vendo, meu Deus, será que a gente vive esse mundo mesmo? Será que as coisas são tão difíceis? Será que seguir a tua palavra é tão complicado assim? Será que a gente deve tê-la apenas teoricamente? Não, acredito que não. Acho que a gente tem que pagar um preço. E é um desafio para nós, sobretudo nós que vivemos esse período contemporâneo. Veja, Romanos capítulo 12. Aqui é um mandamento, viu? Aqui não é uma opção, é uma ordem. Romanos 12, 10. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Com o quê? Com amor fraternal. Mesma palavrinha de lá, no original. Mesma palavrinha de lá, entendeu? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui tem uma ordem, meus irmãos. Deve haver esse amor fraternal. Se não há, porque eu vivo meu mundo individual, o que é isso? Pecado. Parece até um pouco negativo, mas a gente não pode falar outra palavra não, porque é uma ordem, entendeu? Então a gente precisa considerar isso. Eu sei, às vezes ao longo da vida cristã, às vezes a gente se decepciona nesse negócio da comunhão, né, de compartilhamento de dificuldades. E às vezes você confiar nas pessoas, as pessoas falam muito e terminam muitas vezes lhe expondo, você se entristece, você se abate, você até se escandaliza. Eu sei disso. É porque a gente passa por isso ao longo da nossa vida. Mas nem todo mundo é igual. E há sempre aquelas pessoas nas quais você pode confiar, aquelas mais maduras. Nem que seja o líder da sua igreja ou os líderes da sua igreja, porque se nem neles você confiar, aí pode fechar a igreja, porque isso não é igreja mais, entendeu? Então a gente tem que aceitar esse desafio, e nos ajudarmos mutuamente, conhecermos melhor um ao outro, as nossas dificuldades, as nossas realidades,
Às vezes a gente coloca até as coisas no boletim, né? Pedidos de oração para enfermos, situações, até faz menção, e depois os irmãos ficam, isso aconteceu mesmo? Porque a gente vive desconectado da realidade, a gente vive dentro do nosso mundo, mas não é assim, entendeu? Vida igreja é vida comunitária, ok? Então, fraternidade. E por último, fechando aí, 2 Pedro 1,7, o que é que Pedro fala mais? O amor. Fechando aí o versículo 7, não é isso que ele diz aí, com a piedade, a fraternidade, e ele fecha aqui, com a fraternidade e o amor. Esse amor aqui já é o amor no seu sentido mais sublime. Aqui não é o amor apenas que você deve nutrir em relação ao seu irmão em Cristo, que compartilha da mesma fé, em que você tem comunhão com ele. O amor aqui ele é mais amplo, é aquele que deve ser manifestado em relação ao nosso próximo. O amor aqui ele é mais amplo, ele envolve inclusive o sentimento que você deve ter em relação ao seu inimigo. Aqui é o amor no seu sentido do amor divino mesmo, entendeu? O amor ágape. E é justamente isso que Pedro também aqui nos exorta. É a prática do amor em relação ao nosso próximo, é a prática do amor em relação aos nossos inimigos. Por quê? Porque o crescimento espiritual faz isso. Uma pessoa que cresce espiritualmente é uma pessoa que tem amor no seu coração, porque se não tiver, ela não está crescendo. Se não tiver, ela não está crescendo. Por quê? Quanto mais você cresce, espiritualmente falando, você cresce na comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Deus ele é amor. Então, se você aprofunda a sua comunhão com o Senhor, esse amor que você desfruta de Deus, naturalmente ele vai ser visto, manifestado, experimentado na sua vida. Então, o que Pedro exorta aqui não é nada muito complicado, devido à nossa comunhão com Deus, devido à nossa comunhão com o Senhor. Veja, por exemplo, o que João fala na sua primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. É interessante porque às vezes na igreja a gente observa isso, né? Eu não consigo amar meu irmão, eu fico pensando, poxa vida, e Cristo disse que a gente deve amar os inimigos, imagina o irmão em Cristo. Está vendo como a gente pega o evangelho teoricamente? Eu não gosto de pegar o evangelho teoricamente, esses negócios gerais assim, eu gosto de trabalhar específico. Às vezes sou chato por causa disso, mas é melhor, ok? Então veja o que diz aí, 1 João capítulo 4, versículo 16. Veja, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Veja, Deus ele é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Existe um vínculo aí, você Deus, Deus você. Deus lhe ama, você experimenta esse amor, logo você manifesta esse amor. Repito, em relação ao seu próximo, repito, até mesmo em relação aos seus inimigos. Cristo ensinou isso, está lá em Mateus capítulo 5, 44, que a gente deve amar até mesmo os nossos inimigos. E é interessante porque se você analisar aqui o versículo 7, você vai observar que essas duas virtudes, ela está relacionada a quê? Aos nossos relacionamentos pessoais, seja aos nossos irmãos em Cristo, seja às pessoas de maneira geral. Então perceba que é toda uma sequência que Pedro destaca aqui, né? No versículo 5, conforme nós vimos, ele fala de quê? Ele fala da fé, da virtude, do conhecimento, coisas que nós devemos ter, é a raiz para o crescimento espiritual. Depois ele vai falar das virtudes que estão diretamente envolvidas ao desenvolvimento da nossa santificação. Quais são essas virtudes? Domínio próprio, perseverança e piedade. E depois ele fecha. E fecha como? Tratando das virtudes que estão relacionadas ao relacionamento que nós temos com as pessoas: fraternidade e amor. A gente não vive uma vida de crescimento espiritual em nós mesmos, ou isolada a nós mesmos, restritos, melhor dizendo, a nós mesmos. Não. A vida espiritual é a experiência que você tem com Deus e que vai afetar o relacionamento que você tem com as demais pessoas. Ninguém aqui vive em um mosteiro, preso, entendeu? Pensando que com isso vai viver santidade. Não. A vida de santidade é uma vida que a gente vive ao longo da nossa vida, dentro dos nossos afazeres, com os nossos relacionamentos. É o desafio que a gente tem. Porque viver em santidade trancado é fácil, né? Eu quero ver você viver em santidade dentro da realidade da vida, entendeu? Dentro da realidade da vida, com os desafios, com os problemas, com as dificuldades, com as pessoas, mas nós somos chamados, biblicamente falando, para essa realidade. Então, fechando aqui esse ponto, meus irmãos, o crescimento espiritual produz mudanças profundas e visíveis em nossas vidas. O crescimento espiritual
produz mudanças profundas e visíveis em nossas vidas. Essa mudança, ela já é iniciada na salvação, e ela passa a se manifestar cada vez mais ao longo de toda a nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, nós somos exortados, de acordo com o ensino da palavra, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus, Ele já nos doou essas virtudes, e a gente já viu isso no contexto dessa passagem. E Deus agora deseja que essas virtudes elas sejam vistas em nossas vidas, ao longo de toda a nossa existência, para que assim a gente possa viver verdadeiramente para a glória do Seu nome. Então, que possamos evidenciar fé, então, que possamos evidenciar virtude, então, que possamos evidenciar conhecimento, então, que possamos evidenciar domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, porque quando as coisas existem em nós, e elas crescem, elas aumentam, permite que nós sejamos frutíferos, e estejamos ativos na nossa vida espiritual, conforme o ensinamento do apóstolo Pedro. Então, conforme nós falamos hoje, a gente está concluindo mais outra série de estudos que nós iniciamos na semana passada, crescimento espiritual. E fechando, o que é que a gente pode dizer? Que o crescimento espiritual é algo, meus irmãos, é algo, minhas irmãs, que deve envolver a nossa mente, que deve envolver as nossas atitudes. Por quê? Nós somos salvos pela graça, não resta a menor dúvida. Por quê? O desenvolvimento espiritual na nossa vida acontece pela graça, também não resta a menor dúvida. Contudo, a gente precisa se envolver nesse processo. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade de todos nós nos desenvolvermos na graça, porque foi essa a ordem de Pedro. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus espera isso de nós, Deus requer isso de nós, e é esse o objetivo que nós devemos ter para as nossas vidas aqui na terra. E é interessante porque, na medida em que isso acontece, na medida em que isso ocorre, cada vez mais, a gente vai tendo certeza, a gente vai tendo um entendimento mais esclarecido da convicção da nossa salvação. Vejam aí, 2 Pedro, novamente, capítulo 1, só para a gente fechar aqui, 2 Pedro, capítulo 1, finalzinho desse trecho que a gente considerou, 10 e 11, olha só o que diz aqui, (5, 10 e 11). Vou só fazer uma lembrança aqui, O versículo 5 diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Essa expressão aqui, associar, é interessante. Ela dá a ideia de complementação. Alguém fez uma coisa e você deve complementar com outra. A ideia dessa palavra é essa. Então, qual foi a parte de Deus? Nos doou essas virtudes. Qual é a nossa responsabilidade agora? Desenvolver essas virtudes na nossa vida. É a nossa responsabilidade. A construção do texto já indica isso, entendeu? Então você tem que fazer agora a sua parte, ok? Aqui é a responsabilidade. E agora, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você se desenvolve na graça, quando você apresenta essas virtudes, você confirma a sua vocação, a sua eleição. Você está dando entrada ampla no reino de Deus, ou seja, a consumação da sua salvação. E é justamente por causa disso que eu repito, é por isso que a gente tem que priorizar essas coisas nas nossas vidas. Nós temos responsabilidade, sim. Nós temos objetivos terrenos, sim. São lícitos, desde que estejam baseados na palavra. Agora, a gente não pode desconsiderar as necessidades espirituais que a gente tem, sobretudo de crescimento, e fazer disso a grande finalidade da nossa vida, e o restante ser consequência desse fato no nosso viver. Crescer na graça, crescer na graça, crescer na graça. Ok, meus irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. E se depois de nós termos estudado
13 lições, que foram 3 lições, desde outubro do ano passado até agora. Você tem dúvida, quer orientação mais detalhada, como crescer espiritualmente, como ser ajudado nesse processo, nos procure a liderança da igreja, os pastores da igreja, para que a gente possa ajudar você, e assim você possa firmar cada vez mais os seus passos no caminho do Senhor, para que você dê um salto de qualidade espiritual na sua vida, você possa crescer, amadurecer, e cada vez mais Cristo ser visto em você. Então que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração, e que Ele nos auxilie cada vez mais ao desenvolvimento da nossa salvação, através do crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Amém.